fresquinha. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer de antemão ao pastor Ronaldo, que nos confiou a compartilhar um pouco da palavra nessa manhã, ao nosso santo varão, o seminarista Alexandre e toda a sua casa. Assim eu quero estender a toda a igreja o nosso abraço. Muito obrigado por nos acolher desde ontem. Como temos sido abençoados. Como Alexandre disse, meu nome é Gladstone, para ser diferente é Sheik, e eu costumo dizer o seguinte: se você ainda não tinha visto um Sheik de perto, a partir de hoje você já pode falar: olha, eu vi um Sheik de perto, ele conversou lá, ele falou algumas coisas lá na igreja, e inclusive se depois você quiser pegar na mão do Sheik, para ficar assim bem característico, de conhecer o mesmo, você vai ter oportunidade. Porém, tem um detalhe: você não pode esquecer de falar para as pessoas que o Sheik que você conheceu é brasileiro como você, Quando você falar que é brasileiro como você, então já está tudo tranquilo, já ficou em casa. Aí as pessoas vão compreender que falou português e está tudo dominado, não é assim? Como Alexandre disse, está ali comigo minha esposa, tem a nossa querida irmã Amanda de Patinga, nós somos de Timóteo, cidade fica no leste de Minas, e servimos ao Senhor ali na igreja presbiteriana Recanto Verde, um bairro que chama Recanto Verde também na cidade de Timóteo. E estamos envolvidos aí com a obra missionária desde 2001 e agora mais acentuado no meio da transculturalidade. Apoiamos o trabalho lá entre os Pataxós, que está ali liderado pelo pastor Isaías, e coordenamos um campo de missões entre os ciganos, lá no Vale do Aço. O Vale do Aço tem aproximadamente entre 300 a 400 famílias de ciganos ali naquela região. E a gente vem caminhando aí. Aproveitando, mostrar para os irmãos aí, nós temos um projeto missionário. O nome dele é No Rastro da Carroça. Por que No Rastro da Carroça? Porque os ciganos andavam errantes, de um lado para o outro, e usavam suas carroças para poder transportar a mudança, E a bandeira do cigano, a parte de cima dela é azul, a parte de baixo é verde, e o círculo, igualzinho à bandeira da Índia, Eles são originados de lá, é a roda da carroça. O azul quer dizer o céu. Eles estão debaixo do céu, assim como nós. O verde quer dizer o chão, é o campo, é a terra, onde qualquer lugar que chegar é nosso. E a roda da carroça. Ficou bem caracterizado a bandeira deles. Eles têm a bandeira porque é um povo. Um povo tem sua cultura, tem a sua língua própria, tem a sua bandeira, e eles têm isso. Então, eu queria, já que estamos em EBD, fazer uma pergunta. Você tem uma ideia quando foi que os ciganos chegaram ao Brasil? Quem estava aqui ontem não pode dizer, A galera que não estava aqui ontem, quem tem uma ideia aí, quando os ciganos chegaram no Brasil? Muitos anos. Boa resposta, há muitos anos. Realmente há muitos anos. O Brasil foi descoberto em 1500, como nós conhecemos na história, e eles chegaram aqui entre 1572 a 1600. Então tem muitos anos mesmo que eles estão aqui no Brasil. Muitos anos. Mas uma iniciativa missionária com esse olhar de alcançar esse povo começou em 2002. Então está muito recente, algo muito novo. Nós somos apenas em torno de 19 missionários envolvidos com esse povo. Eu queria convocar o seu coração, desafiar a sua vida, já que nós estamos uma manhã de desafio, fomos convidados a celebrar ao Senhor e a servir a Ele com alegria. É um desafio para nós. Te dar mais um desafio. Ore esse povo cigano, que carece tanto da graça e misericórdia do Senhor, assim como nós também. E Deus tem os seus eleitos entre eles. Precisam ser despertados, precisam ouvir do Evangelho. E que Deus possa usar a sua vida para orar, interceder por esse povo e, quem sabe, ser enviado para trabalhar entre eles. Deus pode usar a sua vida, assim como está usando a nossa vida.
E são cerca de 1.200.000 ciganos. Apenas 19 trabalhando entre eles até hoje. Ontem o nosso matemático aqui fez um cálculo. 65.000 para cada um de nós que estamos envolvidos entre eles para alcançar. Já pensou? Não tem como. É muita gente para um missionário apenas alcançar. Eu quero desafiar o seu coração para isso, tá bom? Eu quero também estender isso à igreja. Fica aí, a gente dando a vocês um privilégio de orar pelo nosso projeto, no rastro da carroça. Sempre que você lembrar, ou de repente, aqui a gente não vê tanto, né? Tanta carroça rodando por aí. Passou-se esse tempo de Belo Horizonte, né? Que tinha muita carroça rodando, circulando por aí. Todas as vezes que você lembrar de uma carroça, ou quem sabe ver um jumentinho, um cavalinho por aí, lembre-se do projeto no rastro da carroça e levante um clamor por nós. Ok? Vamos lá? Sem perca de tempo, né? O relógio não para de rodar, nem se tirar a pilha dele. Ele é demais. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós iremos ler em uma só voz, apenas um versículo, versículo de número 14. Podemos ler? Juntos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ter mais uma palavra de oração, e nessa palavra de oração vamos incluir os ciganos, porque o evangelho do Senhor está alcançando todas as nações. Ainda temos 6.000 povos que precisam ser alcançados, mas o evangelho do Senhor está sendo propagado. Oremos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela palavra do Senhor que alcançou a nossa vida, o evangelho que despertou o nosso coração, alcançou a nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor os povos que ainda não foram alcançados. Colocamos diante do Senhor especificamente os ciganos. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Alcance o teu povo, porque, ó Deus querido, como a tua palavra diz para nós, esse evangelho ele será pregado em todas as nações, ou seja, para todas as etnias. E nós sabemos, ó Deus querido, que após isso o fim virá. Nós já clamamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Para isso, ó Deus, nos impulsione como igreja do Senhor a levarmos o evangelho a todas as nações. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Uma nova história na comunicação do evangelho. O evangelho a todos os povos. Todos os povos precisam ouvir do evangelho. Todos os povos. Guerras, terremotos, perseguições, falsos mestres, são todos esses princípios das dores. Como nós olhamos à luz do capítulo de número 24. Princípio das dores. Princípio das dores messiânicas, ou seja, sinais da volta de Jesus. Mas eles são somente indicações que o fim está por vir. Jesus virá em julgamento. Eles ainda não são indicações que, olha, é esse tempo que ele voltou. Para alguns, Jesus já retornou. Quantas pessoas partiram em meio a essa pandemia? Mas ainda não é o fim. Então, por isso, nós precisamos ou devemos vigiar. Precisamos vigiar. Observando, então, aí, diante de tudo que temos visto, tantos sinais, são sinais da volta de Jesus, mas ainda não é o fim. E diante dessa narrativa toda que a gente pega no capítulo de número 24, nós observamos que estamos aí na parte 6ª do livro de Mateus, onde agora Jesus faz uma transição, ele está mudando a sua maneira de expressar para o pessoal, porque ele sai das parábolas e agora entra num sermão profético. Ele vai agora
capítulo 19 até o capítulo de número 25, mudando a sua expressão, chamando a atenção dos seus ouvintes, chamando a atenção dos líderes religiosos e chamando a atenção dos seus discípulos para observar que o fim está vindo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: você tem observado que o fim está chegando? E o que isso tem provocado no seu coração? Tem te chamado para realmente vigiar um pouco mais e aumentar a pregação? Ou você tem ficado como o nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que alguém faça o que é para você fazer? Não responda, em voz alta, porque pode dar crise. Responda somente para você. Porque o texto que nós lemos está dizendo: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. A palavra nações aqui está chamando a atenção para a etnia, ou seja, todo grupo de povos, todos precisam ouvir do evangelho, todos, independente se está perto ou se está longe de nós, todos precisam ouvir o evangelho. Então, em antecipação ao avanço do reino de Deus, depois de sua ressurreição, Jesus acrescenta uma profecia, ou seja, uma palavra singular, a qual se torna mais aparente quanto ao fim da história com seu retorno que quaisquer outros sinais apresentados anteriormente, ou seja, a pregação do evangelho, esse acentuar da pregação do evangelho, a propagação do reino de Deus de uma maneira verbalizada, ou seja, expressada, vivida, vai mostrar claramente: Jesus está voltando. A pregação do evangelho vai ser o sinal maior e mais claro para nós. Quando nós percebemos que o evangelho está sendo pregado em todas as nações, ou seja, para todas as etnias, é o sinal mais claro de que Jesus está às portas. E por isso nós precisamos avançar, porque tal pregação será o fator determinante do fim, que reflete a visão missionária de Deus. O Deus que tem um plano de redenção, Ele agora usa esse plano de redenção, despertando os seus através da palavra, a pregação do evangelho. E isso vai mostrando para mim e para você, à medida que cresce a pregação do evangelho, mais próximo se aproxima o retorno do nosso Senhor. Por isso nós precisamos ficar atentos. E nós podemos ver isso em Isaías, no capítulo 46, versículo de número 6, temos esse flash. No capítulo 66 também de Isaías, no versículo 19 e 20, podemos observar que Jesus agora está replicando aquilo que Isaías já tinha dito, que realmente a pregação do evangelho será um fator determinante da volta do Senhor. E como tal, engloba o testemunho de Deus através da história, até que o fim chegue. Pregação do evangelho mostrando de uma maneira muito clara o final da história, mas mostrando e apontando para a glória do Senhor. Um Deus que criou todas as coisas, tem cuidado de todas as coisas, inclusive de nós. Cuidado de tudo. E a pregação do evangelho mostra com muita clareza: esse Deus ama, esse Deus salva, esse Deus que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao seu terceiro dia, Ele vai voltar. Louvamos a Deus por tudo isso. Mesmo havendo grandes sinais de abalos sísmicos, rumores de guerra, fome e outras coisas, incluindo a grande tribulação, que está do versículo 15 até o versículo de número 28 do capítulo 14 que nós não lemos esses versículos, o evangelho continuará a ser proclamado a todas as nações. Não são esses barulhos, esses rumores, não é pandemia que impede o evangelho de ser propagado. Pelo contrário, impulsiona a igreja a avançar. A igreja avança em meio à perseguição. Acabamos de ouvir agora o reverendo Osni, está numa situação, ou seja, vivendo num país, ou seja, em uma região que não está apenas em circula várias regiões de perseguição, mas o evangelho continua sendo pregado. Nós louvamos a Deus por homens e mulheres corajosos que sabem que o Senhor, o dono do evangelho, ou seja, esse que é o próprio evangelho, Jesus Cristo, Ele estará conosco todos os dias, independente se estão vivendo perseguições ou não, se estão passando por rumores de guerras ou por guerras, se estão passando aí por abalos sísmicos,
a terra tem tremido em tantos lugares, inclusive aqui no Brasil, não são impedimentos para nós pregarmos o Evangelho. Pelo contrário, isso nos impulsiona. Mas gera uma pergunta para nós. Como pregar então nesse contexto de crises, de guerras, de confusões, de pandemia e por aí vai? Como pregar? Nessa realidade relativista, pós-cristã que estamos vivendo, temos uma sociedade que rejeita qualquer autoridade espiritual, ou seja, quando levantamos e falamos que somos líderes espirituais, missionários, servos do Senhor, herdeiros da promessa conquistada na cruz do Calvário, somos rejeitados. Como pregar em meio a tudo isso? Especialmente vivendo essa realidade pós-dogmática, ou seja, o povo está rejeitando. Quando falamos da palavra, há uma rejeição na face das pessoas, ainda que não tenham coragem de falar, cala, eu não quero te ouvir, mas somos rejeitados diariamente. Como pregar em meio a tudo isso? Por isso, precisamos resgatar a evangelização pela narrativa bíblica, não apenas, mas pela palavra, pela essa imposição, mas pela apologética bíblica, confrontando o homem em seu estado de alinhamento com o Criador, ou seja, fazendo a pergunta, como está a sua vida hoje? Se você partir para a eternidade, e daí? Para onde você vai? Um confronto bem direto, objetivo, apontando que tem uma eternidade pela frente. Nós precisamos resgatar isso. É a centralidade do Evangelho que nos aponta isso. Jesus nos ensinou fazendo essas coisas, confrontando toda a comunidade de sua época e mostrando que o reino de Deus chegou e que tem uma eternidade pela frente. Porque o Evangelho, esse que a gente apresenta para as pessoas, ele não é de direita e tampouco de esquerda, como nós estamos vendo um conflito vivendo nesses dias. O Evangelho, ele é de Cristo. O Evangelho não veio apenas melhorar a sociedade, mas veio redimi-la. O Evangelho não promove tolerância, como faz a sociedade pós-moderna, mas promove o amor. O Evangelho não veio dar glória aos homens, mas dar glórias a Deus. O Evangelho não veio apenas completar a sociedade como vivemos com esse complemento espiritual. O Evangelho veio transformá-la e julgá-la. O Evangelho, ele é o próprio Cristo. Por isso nós podemos pregar o Evangelho todo, através da Bíblia toda, através da igreja toda, para todos os povos e para a glória de Deus. Meu desafio para você, para nós, fica nessa manhã: pregue o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho todo, não omita nada. Jesus falou que é para ir fazer discípulo de todos os povos, ou seja, de todas as nações, ensinando eles todas as coisas. É para batizar essa turma, é para ensinar tudo. Não tem pulinho do gato, guardar isso aqui não. Isso aqui eu sei, eu vou guardar para mim. Não, entregue tudo. O Evangelho todo. Todo. Isso para todo o grupo de pessoas. Compartilhe do Evangelho. O Evangelho é muito simples. É falarmos como você era antes desse Evangelho chegar e te alcançar e despertar do seu coração. Falar o seu estado hoje e falar da sua perspectiva do amanhã. Ainda que tudo está parecendo que está de cabeça para baixo e desorganizado. Parece que Deus perdeu o controle, mas não perdeu. Ele cuida da história desde a eternidade. E nós podemos falar para as pessoas: olha, você está apavorado porque você não tem o Senhor, Criador de todas as coisas, como o Senhor da sua vida. Eu posso compartilhar com você. Nós podemos falar isso para as pessoas. E que mudará certamente a expectativa, a perspectiva dessas pessoas do amanhã. Deus pode fazer isso usando a nossa vida. Mas existe aí pelo menos 4 influências que nós poderíamos trabalhar. Eu quero falar apenas de 3 influências que mexem muito direto com a gente nesse tempo. E como os tempos mudam, nós também precisamos aprender a falar uma nova linguagem para comunicar o mesmo Evangelho, a mesma palavra, a mesma Bíblia, a mesma, usando o potencial que Deus tem nos dado. Eu queria falar rapidamente sobre 3 influências que podem mexer na maneira da nossa comunicação e da nossa nova linguagem. Então, primeira, globalização.
O mundo já está globalizado. Nós já sabemos disso. Nós, como IPB, nós lembramos aí, 1859, Asbel Green Simonton largou ali dos Estados Unidos e veio para cá. Fizemos então esse ano, em agosto, 162 anos, muito bem corrigido ontem, né, pelo reverendo Luiz, mas já entramos, já estamos dentro da chegada aí dos 163 anos, porque já se passaram 2 meses, verdade? A globalização, ou seja, o mundo globalizado, e é interessante lembrarmos que quando ele veio para o Brasil, em 1859, não tinha celular, não tinha transmissão online, não tinha nada disso. Mesmo assim, isso não foi impedimento para pregar o Evangelho. Viveu aqui um curto período de tempo, muito pouco, apenas 8 anos, foi o suficiente para deixar organizada a IPB que tanto amamos. Louvado seja o Senhor pela pregação do Evangelho, pela intencionalidade, pela coragem de largar a sua pátria e vir fazer o que Deus ordenou que ele fizesse. Um mosquito parou ele, mas não parou a pregação do Evangelho. Ele foi recolhido, foi para a glória, foi promovido ao Senhor, assim como um dia todos nós seremos. Mas o Evangelho continua sendo propagado na nossa nação de uma maneira intensa. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Globalização. Isso é fantástico, porque quando falamos de globalização, todos os locais que a gente chega, a gente percebe que realmente está globalizado. Celular, até criança hoje tem celular, né? Uma globalização que chegou tomando todos os campos da nossa nação, todos os povos já vivem isso. Isso é muito lindo. Me lembro uma vocacionada que temos, a Alessandra, quando ela foi enviada, nós enviamos ela ali na Missão Caiuá, em 2018, e quando ela voltou-se impressionada, porque rodando dentro das aldeias, uma distante da outra, aquela coisa toda, e ela voltou impressionada, falou assim: uau, gente, acredita que a globalização já chegou lá? Ela chegou a todo lado. A conexão, e está todo mundo já, a linguagem, essa linguagem de mídia, já está rodando entre todos os povos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Globalização é uma das influências para a comunicação do Evangelho. Quantas coisas boas vêm com a globalização e nós conseguimos chegar em locais que não chegaríamos antes dessa globalização chegar. É uma das influências, porque tem algumas pessoas que ainda estão bloqueadas com esse aspecto de globalização. Não querem aceitar a mídia. Não, para que isso? A juventude, né? A galera da juventude que gosta mais aí, usa a Bíblia no celular. Qual o problema? Desde que seja usada para edificação e para evangelização. Isso é maravilhoso. Claro que no momento de culto você não vai ficar aí olhando o zap. Não. Baixa ela de uma maneira que eu possa trabalhar offline. Qual o problema? Assim pensamos. Mas algumas pessoas têm esse bloqueio. E isso é uma influência na comunicação do Evangelho. Nós precisamos aprender uma nova linguagem de comunicação. Precisamos avançar. Se a primeira influência é a globalização, a segunda influência é a urbanização. Em 1900, 2 em cada 10 pessoas viviam em áreas urbanas. Em 2010, 5 em cada 10 pessoas já estavam nos centros urbanos. Em 2050, estima-se que 7 a cada 10 pessoas viverão em áreas urbanas. E nós que estamos aí nos centros urbanos, precisamos urgentemente nos preparar para acolher essas pessoas. Porque eles virão da zona rural, eles estão vindo. A globalização chegou lá e a urbanização também. Já não se encontra mão de obra lá na roça mais. Está escasso. Quem não tem recurso para comprar trator está passando sufoco. E qual a decisão tomada? Vamos embora para a cidade. E agora, como igreja urbana, estamos preparados para receber essas pessoas?
precisamos nos preparar, porque a urbanização é uma influência direta na comunicação do Evangelho, porque o cidadão, ele sai da zona rural, mas a zona rural nunca sai de dentro dele. Então nós precisamos de uma linguagem mais simples para pregar o mesmo Evangelho, porque ele não vai compreender alguns termos que usamos aqui nos grandes centros. Ele vai viver aqui nos centros urbanos, mas ele nunca vai tirar de dentro dele a zona rural. Consegue compreender aí a necessidade de nos prepararmos para esse mover que está acontecendo, a urbanização? Você pode observar isso pensando aqui nessa região, quantas igrejas tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quantas igrejas tinha aqui? Quantas casas tinha nesse bairro? Há 30, 40 anos atrás. Agora olha hoje, como está. E se você fizer uma pesquisa de família por família, você vai perceber que grande parte dessas famílias vieram da zona rural. Grande parte. E a expectativa, ou a perspectiva, que até 2050, 7 a cada 10 pessoas viverão em áreas urbanas. Em áreas urbanas, nós percebemos alguns locais que estão crescendo assim de uma maneira muito assustadora. Observe esse gráfico aí, em 2016. Observe as áreas que estão com maior crescimento, as pessoas deixando a zona urbana e indo para os grandes centros. América Latina, 80% já está urbanizado. Ou seja, já saiu da roça e veio para o meio urbano. Assim também nós percebemos que, olha os países que mais está crescendo, o povo migrando de uma maneira muito grande. A Índia está puxando aí a China, a Nigéria, os 3 países que mais estão se tornando país urbano. A zona rural está ficando escassa. E aqui chama a nossa atenção para um detalhe. São países populosos. Se não tem quem planta, quem vai plantar para esse povo comer? Então, os países que produzem como o nosso, eles vão focar mais em quê? Exportação. Isso é uma preocupação para nós. Hoje já estão vivendo aí, olha o preço que está o alimento. A China começou a consumir e o Brasil está exportando muita coisa para lá. Açúcar, eles estão comprando no Brasil. Sozinhos eles consomem o açúcar que produzimos aqui. E aí? Quem gosta de um cafezinho adoçado, hein? Que luta. Desafio. Então, diante de tudo isso, é uma influência direta para a pregação do Evangelho. Nós precisamos melhorar. O Dr. Paul Ricolt, ele vai dizer que o Evangelho transforma o homem em 3 dimensões. Primeiro, ele transforma as convicções. Transformando as convicções, ou seja, a maneira das pessoas crer. Primeira transformação que o Evangelho produz nas pessoas. Então, as pessoas que estão chegando para os centros urbanos, nós precisamos observar isso. Se as convicções estão sendo mudadas, a maneira delas crerem. A segunda transformação é que transforma também o comportamento, a maneira da pessoa agir. O Evangelho chega, alcança o nosso coração, nós começamos a mudar a nossa maneira de agir. Se transforma a nossa maneira de crer, certamente vai transformar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. Mas ele não para por aí. Ele diz que também transforma a cosmovisão. O que seria isso? Cosmovisão. A maneira da pessoa ver o mundo e ver as coisas ao seu redor. E aqui eu te faço uma pergunta. Você tem observado que as coisas ao seu redor têm mudado? E mudado de uma maneira muito acelerada? Se não tem observado, é momento de você dar uma parada e observar. A cosmovisão precisa ser transformada. O Evangelho produz isso. E ele vai dizer então, se o Evangelho transforma convicções sem transformar o comportamento, nós temos uma fé vazia. Se o Evangelho transforma comportamento sem transformar convicções, nós temos uma igreja nominal, sem expressão, apenas um nome. Ah, você congrega onde? Você reúne aonde? Você está servindo ao Senhor em qual igreja? Ah, estou lá na Presbiteriana, no Recanto Verde. Ah, é? Como é que está a situação da comunidade lá? Ah, está do mesmo jeito. Opa!
Tem um erro aí. Porque o Evangelho chega e transforma o homem por inteiro. Por inteiro, mas ele continua dizendo, se o Evangelho transforma convicções, comportamento, sem transformar a cosmovisão, ou seja, a maneira de nós vermos as coisas ao nosso redor, a visão de mundo que temos, nós temos uma igreja sem relevância para o mundo de hoje. Nós precisamos melhorar. Então, portanto, esse Evangelho precisa ser apresentado de uma maneira cristocêntrica, que venha transformar as convicções, os comportamentos e a cosmovisão do mundo de hoje. As pessoas precisam ser impactadas por isso. O Evangelho produz isso em nós. Certamente aconteceu com você. Algumas coisas que você pensava antes do Evangelho chegar e alcançar a sua vida, você já não pensa mais. Alguns comportamentos, você já mudou, já não age como antes. A maneira de você enxergar o mundo hoje é muito diferente. Não é verdade? É muito diferente. Porque o Evangelho, que apresenta um Cristo com a identidade de seu ministério, ele precisa, por nós, ser mais bem compreendido. Não sei como você tem pensado, mas o meu anseio é ver um Evangelho que transforma não a convicção, não o comportamento, claro, na medida que precisa, mas a cosmovisão por completo. Porque se mudar a nossa cosmovisão, certamente o nosso comportamento, as nossas convicções serão mudadas. Quantas coisas que nós não conseguimos avançar na nossa vida com Deus e com o relacionamento com as pessoas, porque a nossa cosmovisão ainda não foi transformada. O Evangelho precisa transformar a nossa cosmovisão, a maneira como se traduz o Evangelho para o dia a dia, a vivência do discipulado, desse relacionamento, do compartilhar o Evangelho, seja em pequenos ou em grandes grupos, precisa ser transformado. Nós temos uma experiência interessante lá em Timóteo. Nós lá vamos trabalhando, nossa igreja trabalha com pequenos grupos, e a igreja presbiteriana Recanto Verde tem uma visão. Isso fica bem estampado lá na frente para nós, lembrarmos constantemente, lembrando que a visão vaza, então está diante de nossos olhos. E qual a visão que temos lá como igreja? Nossa visão é levar Jesus à comunidade e fazer de cada discípulo um discipulador. Para isso, o Evangelho precisa transformar as convicções, o comportamento e a cosmovisão. Para cumprirmos a visão que Deus nos deu como igreja, precisamos da transformação que o Evangelho produz. Transformando a nossa casa, a nossa vida, certamente o meio que vivemos vai ser transformado. Mas não para por aí. Se primeira influência é a globalização, a segunda é a urbanização, a terceira é a influência. Ela vem bem direto a nós. É a comunicação. Como comunicar o Evangelho em meio a tudo isso? Como comunicar? Terceira influência. Essa aqui vem bem direto ao que estamos fazendo diariamente, todos os dias. Então, quem está comunicando o Evangelho de Deus em nossos dias? Essa é uma pergunta. Quem está comunicando? Essa pessoa que está comunicando, como ele está comunicando? Ele está comunicando com a visão dele ou com a visão bíblica, cristocêntrica? Isso é um grande desafio e é uma influência bem direta para nós como igreja do Senhor, a comunicação. Quem está comunicando é o próprio povo ou está vindo alguém de fora para poder comunicar? Ou seja, o povo está como um filhote de passarinho, né, de biquinho aberto, só comendo, ou o povo está pregando o Evangelho, está propagando, está compartilhando o Evangelho. E aqui eu quero fazer uma pergunta para a igreja local, né? Não responda, mas pense. Você é o agente de comunicação do Evangelho aqui na comunidade onde você está inserido? Ou você espera que a liderança que faça isso? Não responda, né? Para mim. Responda para você. Quem é você? Porque o nativo já está entre os propagadores do Evangelho. As pessoas que receberam o Evangelho já estão propagando. Se você não está fazendo isso, você já está atrasado. Precisamos avançar. Quantos nativos nós temos aí já pregando o Evangelho? Louvado seja o Senhor por isso. Isso prova que o Evangelho chegou na nossa nação e tem transformado vidas. Em 2015, 72 dos 100 movimentos cristãos de maior crescimento no mundo
já eram liderados por líderes locais, nacionais, gente da própria terra. Podemos perceber isso por onde temos passado, líderes locais que são frutos da própria terra, ou seja, fruto da igreja local. Isso é maravilhoso. Hoje nós estamos trabalhando aí com um alinhamento, um discipulado, com um cigano, que já tem 5 anos que converteu, e a chama no seu coração de liderar o seu próprio povo está latente, está ardendo diariamente, e nós estamos percebendo que Deus continua levantando o seu povo, ou seja, o nativo, para propagar entre o seu próprio povo. E você? Já se sentiu desafiado para começar a propagar o Evangelho lá dentro da sua casa? Sua família precisa receber o Evangelho. Precisa. E ninguém melhor do que você para ministrar aos seus familiares. Ninguém melhor que você. Esse é o tempo de nós comunicarmos o Evangelho. A Ásia, a África e a América Latina produzem hoje 60% de toda a força missionária mundial. 60%. E há nos países em desenvolvimento mais de 4.000 agências missionárias nativas, ou seja, agências locais que estão aí, pegando os vocacionados e enviando para o campo. Isso é lindo demais. Temos exemplos de sobra aqui no Brasil. Nós temos o Complay, trabalha diretamente aí com os indígenas. Nós temos a Missão Amigo dos Ciganos, que trabalha diretamente com os ciganos. Nós temos a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que trabalha especificamente com nós da IBB. Agências locais, conectando com as igrejas locais, pegando os vocacionados e a igreja local enviando para essas agências que são mediadoras entre o campo e a igreja local, e o Evangelho sendo comunicado. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Estamos vivendo então em um mundo globalizado, urbanizado, que está buscando realizar uma comunicação coerente e contextualizada do Evangelho. Mas quando nós falamos de comunicação, o grande desafio enfrentado aí no momento é a necessidade de uma teologia boa entre os que estão sendo impulsionados para o serviço. Por isso precisamos de capacitação, não apenas de mobilização, precisamos de capacitação, ou seja, busca constante no aprendizado. Eu quero parabenizar você que teve coragem de sair da sua casa nessa manhã de domingo e vir para aqui, para aprender. Parabéns, é isso mesmo, precisamos. Mas não podemos parar por aqui, precisamos avançar um pouco mais na capacitação, buscarmos um pouco mais. E eu quero te desafiar a buscar aí intensamente, conhecimento teológico para que você possa propagar o Evangelho de uma maneira coerente e contextualizada. Busque, sugue o máximo dos líderes de vocês, sugue bastante. Eu costumo dizer por onde a gente passa, com os pastores, eu falo, olha, eu vim para te dar trabalho, porque eu vou desafiar a sua igreja a buscar de você mais informação, mais conhecimento. Aproveite, 2 seminaristas servindo aqui junto com vocês, Alexandre e o Paulo, sugue desses meninos, sugue bastante, suga. Tem que dar serviço para a galera. Está pensando que vai ficar aí igual filhote de passarinho só? Não. Trabalhar. Eu sei que eles têm feito isso, mas sugue bastante. Não dê tempo para isso, não dê folga, porque precisamos crescer diariamente. É uma ordenância para nós. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz, portanto, finalizando as últimas palavras dele, portanto, cresça na graça e no conhecimento. Isso exige esforço. Esforço diariamente para crescer em graça e conhecimento do Senhor. Então, essa grande necessidade do início do século, nós precisamos então aí evoluir, precisamos crescer, precisamos de um treinamento mais profundo. Que delícia ontem, que tempo gostoso, que crescimento, como eu aprendi aqui ontem, meu Deus, que maravilha, de curso, ensino de capacitação, mobilização missionária, que bênção, como nós precisamos evoluir, pois são várias as consequências provocadas pela falta de uma aplicação coerente e contextualizada. E diante dessa comunicação, ou seja, essa influência, eu quero destacar pelo menos 3 perigos na comunicação. 3 perigos na comunicação.
Primeiro perigo. A gente costuma, essa tecnologia dar uma crise, né? Entre aqui e lá. Eu não coloquei ele aí. O primeiro perigo, então, que eu quero destacar é o perigo de ser impositivo. Na comunicação do Evangelho, nós não podemos ser impositivos. Ou seja, nós não podemos enviar o Evangelho goela abaixo das pessoas. Não pode. Sua origem natural, ou seja, a tendência natural humana é de aplicar aos outros povos, às outras pessoas, a sua forma de imposição. A maneira que ele pensa, ele quer que o outro também pense. A maneira que ele interpreta, ele quer que o outro também interprete. Você tem que fazer isso sim. É um perigo na comunicação do Evangelho. Ser impositivo. Nós não podemos. Essa prática está realizada em grande escala pelos movimentos imperialistas. E nós precisamos tomar cuidado. Porque a turma do passado e do presente, bem como por forças missionárias que enfrentaram ou entenderam o significado do Evangelho apenas dentro de sua própria cosmovisão e cultura, aplicaram isso de uma maneira impositiva e gerou problema. Ao invés de alcançar o perdido, enviou o perdido para mais longe. Aqui eu quero abrir um parênteses. Você conhece alguém que fala assim: fulano vem lá, vamos arredar, você é um crente? Já ouviu alguém falando isso? Ixi, vem lá. Só ele que está certo. Só ela que tem a palavra final. Só ele, só ela. A gente conhece alguns exemplos assim, não conhecemos? A comunicação do Evangelho, ela não é impositiva. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. Mas nós pregamos o Evangelho. Eu sei que ele é confrontador. O Evangelho nos confronta. Ele confronta o homem no seu estado de pecado. Mas nós não podemos impor as pessoas a receber o Evangelho. É o primeiro perigo. Segundo perigo que eu quero destacar é o perigo do pragmatismo. Se o primeiro é impositivo, o segundo é o pragmatismo. O pragmatismo pode ser visto quando assumimos uma abordagem puramente prática na contextualização. Como a contextualização é um assunto frequentemente associado à metodologia e ao processo de campo, somos levados a entendê-la e avaliá-la baseados mais nos resultados do que em seus fundamentos teológicos. Se os resultados são necessários. Trabalhamos para resultado. Todo mundo trabalha por resultado. Você saiu da sua casa hoje e veio para aqui em busca de um resultado. Sair daqui melhor. Mas na comunicação do Evangelho, nós não podemos ser impositivos e tampouco pragmáticos, pensando que essa imposição, essa realização da tarefa vai produzir os resultados que a gente tanto quer. Nem sempre os resultados são como queremos. Falamos, entra ano, sai ano, e quando observamos para os resultados, uma pessoa decidiu por Cristo. Mas o nosso papel está sendo feito, não é pregar o Evangelho? Não deixe que o pragmatismo tome conta do seu coração e possa levar a sua mente a um estado de estresse e cansaço, porque você não vê o resultado do jeito que você queria ver. Quando queremos o resultado da maneira que nós queremos, não que seja ruim, queremos resultado, é necessário. Mas quando ficamos focados apenas na metodologia e no processo, somos levados a um estado de estafa e cansaço e estresse, e o nosso resultado ele vai ser ruim. Nós não iremos produzir o que precisamos produzir. Mas não para por aí. Terceiro perigo, se o primeiro é impositivo e o segundo pragmático, o terceiro perigo é sociológico. O que seria então isto? É aceitar a contextualização como sendo nada mais do que uma cadeia de soluções para necessidades humanas. Sabe aquela coisa, nós percebemos as pessoas com necessidade, não que a ação social não seja necessária, é necessária sim, mas pensamos, ou seja, colocamos isso dentro de nós, como levar uma cesta básica, é a pregação do Evangelho, e só isso basta. Nós não podemos deixar esse perigo tomar conta do nosso coração. Isso ocorre quando missionários ou evangelistas, bem intencionados, pessoas, discípulos do Senhor bem intencionados, porém, tomam decisões baseadas puramente na avaliação
e na interpretação sociológica das necessidades humanas e não nas instruções da palavra do Senhor para nós. Jesus diz que é para ir pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, ajude as pessoas. Porém, a mensagem principal que carregamos é o Evangelho do Senhor. É Ele que transforma as pessoas, é Ele que liberta o cativo. Nesse caso, os assuntos culturais, em vez das Escrituras, determina e flexibiliza a teologia que será aplicada a certo grupo ou a certo segmento. Quando deixamos o perigo sociológico tomar conta do nosso coração, nós contextualizamos da nossa maneira, não da maneira que as Escrituras diz, que é para contextualizar. O desejo por justiça social não deve nos levar a esquecer a apresentação do Evangelho. Isso é um perigo. Quando eu estou focado puramente em atender a necessidade humana e esqueço da prioridade da pregação do Evangelho, isso é um perigo. Um perigo na comunicação. Porque aquele que está recebendo, ele agora começa a interpretar que o Evangelho é isso. Ah, gente, que delícia o Evangelho, hein? Uau, é só você tocar uma campainha, um sinozinho, que aí chega uma compra aqui em casa. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu quero esse negócio também. E o que ele vai fazer? Ele vai replicar a mesma coisa. E o que é proposto do Evangelho? Mudar as convicções, o comportamento e a cosmovisão. Isso não vai acontecer com quem recebe dessa maneira. Precisamos ficar atentos. É um perigo. Eu quero concluir. Então aí, ambas as influências têm nos impedido de servir ou viver o melhor de Deus, na medida de Deus para a nossa vida. Globalização, urbanização e comunicação. O desafio que fica para nós, então, como pregar nesse contexto plural. A pregação do Evangelho será o fator predominante do tempo do fim. O princípio das dores são sinais que caracterizam todo o período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda em julgamento. E os discípulos ficaram pensativos, pensando agora o que iremos fazer. Jesus não entrega para eles a receita completa, só diz para eles: prega o Evangelho. Porque se ficassem sabendo do dia que Jesus voltaria, certamente iriam ficar preguiçosos e tornariam negligentes quanto à pregação do Evangelho. Então a tarefa que fica para nós, ou seja, a única orientação que Jesus deixou, é que diante do que você recebeu, diante do que você compartilha, isso deve ser de uma maneira intensa diariamente, todos os dias, seja no templo ou nas casas, ou na rua, ou no trabalho, na escola, onde você estiver, pregue o Evangelho. O único quando que Jesus dá é orientado em relação à tarefa dos seus discípulos. Depois que o Evangelho tiver sido pregado a todo mundo, ou seja, a todas as etnias, porque a palavra de Deus ela é supracultural, e ela é transtemporal, por isso precisa ser pregada. Ela é supracultural porque é para todos os povos, ou seja, para todas as etnias, e ela é transtemporal porque é para todas as gerações. A Bíblia não precisa passar por atualizações. Tudo bem, a língua sofre atualizações, mas o contexto original é para todas as gerações. Ela é atualizadíssima. Então, por isso, devemos anunciar para todos os grupos de pessoas, sabendo que teremos uma prestação de contas naquele grande dia do Senhor. E diante, quando falamos de prestação de contas, nós usamos duas palavrinhas que a gente gosta tanto, né? Orgulho e egoísmo. Impulsionado pelo orgulho, nós queremos fazer tudo. Queremos fazer muito, nem deixamos as pessoas fazer. Não, deixa comigo, né? Chamamos a responsabilidade, abraçamos tudo. Impulsionado pelo orgulho, impulsionado pelo egoísmo, nós não queremos fazer nada. Se vira, isso não é problema meu. Se vira aí dos 30, né? O Evangelho para todos os povos precisa passar por uma nova história na comunicação. Então, a globalização, a urbanização, a comunicação são influências bem diretas na pregação do Evangelho. E eu quero fechar te fazendo uma pergunta: o que te falta para ajustar hoje? Qual ajuste você precisa para engajar e compartilhar do Evangelho de Jesus que você já recebeu? O que está faltando na sua vida? Porque a decisão ela precisa ser tomada hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Que Deus nos abençoe
em Cristo Jesus. Amém? Amém.